Maria Santíssima. Pode sentar-se. Esta Santa Missa é rezada na intenção de todos os aniversariantes do mês de maio. Amados irmãos, hoje então celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima. Durante 3 dias nos preparamos com um tríduo, meditando sobretudo naquilo que foi as aparições depois do mistério de Fátima, digamos assim, as aparições de Jesus e de Maria, a irmã Lúcia, quando esta já era religiosa, não mais uma criancinha. Mas hoje gostaria de recordar as aparições de antes de Fátima. O mistério de Fátima começa em 1915, quando a irmã Lúcia, com mais 3 amiguinhas, rezava o terço, e aconteceu um fenômeno místico. Elas sentiram uma coisa sobrenatural quando rezavam o terço. Era o início das manifestações de Fátima. Mas em 1916 se deu 3 aparições do anjo de Portugal aos 3 pastorinhos, um ano antes de Nossa Senhora aparecer a essas crianças. A primeira aparição do anjo, eles viram o anjo de Portugal, aquele ser celestial, e o anjo já foi dizendo para as crianças: não temais, sou o anjo da paz, orai comigo. E o anjo se ajoelhou, se prostrou, e as crianças, os 3 pastorinhos, movidos por uma força sobrenatural, também se ajoelharam e se curvaram com a fronte até o chão, imitando o gesto daquele anjo. E o anjo dizia: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. E depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se o anjo e disse às criancinhas: orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. É a primeira aparição do anjo. Na segunda aparição, no verão de 1916, estavam os pastorinhos debaixo de uma árvore, na sombra, descansando, e o anjo apareceu novamente e disse: que fazeis? Orai, orai muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós desígnios de misericórdia. Oferecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Lúcia perguntou: como nos havemos de sacrificar? O anjo respondeu: de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido, e atos de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. Eu sou o anjo da sua guarda, o anjo de Portugal. Sobretudo, aceitai e suportai com submissão os sofrimentos que o Senhor vos enviar. Então o anjo viu aquelas crianças descansando e disse: o que estão fazendo? Rezai. Preciso rezar muito e fazer muita penitência. E veja, amados irmãos, 3 criancinhas. Jacinta tinha 6 anos apenas. E essas crianças levaram uma vida de duras penitências. Toda ocasião de penitência, de sacrifício, essas crianças ofereciam a Deus Nosso Senhor a partir desse dia. Penitências impressionantes. Certo dia, Lúcia encontrou uma corda velha, áspera, e ela colocou no seu braço e percebeu que aquela corda grossa e áspera incomodava, doía. Então ela disse para os pastorinhos, para Francisco e para Jacinta: essa corda dói. Nós podemos fazer penitência com essa corda. Dividiram aquelas 3 cordas e amarraram na cintura. E aquilo era uma penitência tremenda, porque aquilo doía. E eles apertavam aquilo com toda a força, ao ponto de Nossa Senhora pedir a Francisco que não dormisse com aquela corda. Era um sacrifício, machucava. Às vezes Jacinta até chorava com essa penitência. Depois Jacinta, mexendo nas plantas, tocou com a sua mão numa ortiga.
Aquilo machucou a sua mão e ela disse: poxa, isso aqui dói, nós podemos fazer penitência com isso. E aquelas criancinhas pegavam aquela ortiga, aquela folha de ortiga. É ortiga que fala aqui também? Conhece essa planta? No Nordeste é muito comum. As crianças, né, se machucam muito com ortiga na roça. Elas pegavam aquela folha de ortiga e batiam nas suas pernas para machucar e fazer penitência e oferecer aquela dor pela conversão dos pecadores, em reparação dos pecados. Todo o sacrifício possível aquelas crianças faziam. Começaram a pegar a sua merenda e dar para os animais. Aqueles animais que eles pastoreavam, davam a sua merenda toda para aqueles animais para ficarem com fome e oferecer a Deus. Principalmente depois que eles tiveram aquela visão do anjo, o anjo que tinha na mão esquerda uma espada de fogo, pronto para descer um golpe sobre a humanidade, mas Nossa Senhora impedia aquele golpe com a sua mão terna e materna, e o anjo olhou para as crianças e disse: penitência, penitência, penitência. Então depois disso, as crianças ofereciam todo tipo de penitência. E depois que viram o inferno, e quantas almas caíam no inferno, e como as almas sofriam no inferno, então eles queriam que as almas não caíssem mais no inferno, e começaram a rezar e fazer penitência pela conversão dos pecadores. Às vezes passavam dias inteiros sem comer, porque o seu almoço, a sua refeição davam para as crianças mais pobres. Todas as ocasiões, então, as criancinhas aproveitavam para fazer penitência pela conversão dos pecadores e por reparação. Vejam, amados irmãos, Nossa Senhora vem do céu pedir penitência. Uma prática da igreja de sempre, uma prática dos santos, mas tão esquecida no nosso tempo e tão necessária que nós retomemos os sacrifícios, as mortificações, as penitências, com esse espírito de reparar os nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Então as crianças faziam a penitência e rezavam, né, aquela oração: Jesus é por vosso amor, pela conversão dos pecadores, pelo Santo Padre o Papa. E assim foram levando uma vida de duras e grandes penitências, aceitando tudo que o Senhor enviava, né, como de bom grado. Depois, amados irmãos, no outono de 1916, se dá a terceira aparição do anjo de Portugal. Agora o anjo trazia nas suas mãos um cálice, e sobre esse cálice estava a Santíssima Eucaristia. Da Eucaristia caíam gotas de sangue no cálice. Então o anjo deixa esse cálice com a Santíssima Eucaristia suspenso no ar e prostrou-se por terra novamente, e dessa vez rezava aquela oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Então depois o anjo dá a comunhão para as crianças, para Lúcia, e depois do preciosíssimo sangue para Jacinta e Francisco. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. E de novo o anjo se prostrou em terra e repetiu com as crianças mais 3 vezes a mesma oração: Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. O centro da aparição de Fátima está aqui: a reparação, a sagrada comunhão, né? O amor que nosso Senhor vem pedir, amados irmãos, para que nós façamos reparação, para que nós comunguemos. É a devoção de sempre da igreja. O que é que Nossa Senhora, o que é que nosso Senhor vem pedir? Confissão, oração, penitência, comunhão. É o caminho de santidade que a igreja sempre ensinou para nós. Não tem nada de novo debaixo do céu.
as práticas de sempre, tantas vezes negligenciada por nós, que comungamos mal, sem devoção, sem piedade, sem atenção, sem amor. Então nosso Senhor veio pedir reparação, porque Ele está horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos, que muitas vezes somos nós, os ingratos. Então, amados irmãos, busquemos a exemplo dessas crianças, fazermos penitência e reparação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, né? Para que muitas almas se salvem. Para que essas almas não caiam, tantas almas no inferno, Deus pediu essa devoção ao Imaculado Coração de Maria. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração, disse Nossa Senhora aos pastorinhos, para a conversão dos pecadores, para a salvação das almas. Então, amados irmãos, o principal é isso, né? O principal para nós. Às vezes pensamos, a consagração da Rússia, Nossa Senhora veio pedir também a consagração da Rússia, que vários papas tentaram fazer, né? Não sabemos se já é tarde. A Rússia já espalhou os seus erros pelo mundo inteiro. A Rússia está inclusive em guerra agora. Mas o que cabe a nós, amados irmãos, é a oração do terço, é a penitência, é a comunhão reparadora. É isso que Nossa Senhora pediu, é isso que está ao nosso alcance. E se nós fazermos isso, Nossa Senhora nos promete, amados irmãos, a graça das graças, que é a graça da perseverança final. E também iremos alcançar a paz para a nossa família, para a nossa sociedade, se nós praticarmos a devoção, se rezarmos o terço todos os dias, como Nossa Senhora pediu. Então, amados irmãos, que essa Santa Missa, essa comunhão que iremos fazer, sirva para afervorar nossas almas, para que nós possamos crescer nesse zelo. Se eu tenho abandonado essas práticas, a comunhão, o terço, a confissão, pedir a Nossa Senhora essa graça no dia de hoje, de recomeçar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.